posso entender ela sem precisar de uma figura. Que para Descartes viriam da razão. Tá, a gente vai se entender, tá? Todo mundo vai se entender. Começando mais um vlog de rotina por aqui. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Renata. Por aqui eu compartilho a minha rotina como universitária de psicologia. O vídeo de hoje eu gravei na quarta, quinta e sexta, então 3 dias na minha rotina como universitária. Tem cenas estudando, trabalhando, então eu espero muito que vocês gostem, porque eu fiz com muito carinho. Consegui comprar o microfone, agora não vai ter mais barulho do galinheiro do meu vizinho aqui embaixo. Eu já tinha comprado um, só que não funcionou, não sei porquê. Foi R$30, deve ter sido por isso, mas não funcionou, eu tenho que devolver. Aí eu fui e comprei esse, porque onde eu moro faz muito barulho. E os dias que eu tenho disponíveis para gravar os vídeos são os dias que tem mais barulho aqui, que é no final de semana. Por isso que a maioria dos meus vídeos acaba sendo narrado. Que eu gravo e escolho depois outro momento que estiver mais silêncio para poder narrar. Mas bora testar. Eu acho que agora foi. Vem com um manualzinho aqui que explica. Ele tem 3 funções. Uma função é sem ruído, e eu espero que essa esteja ligada agora. Tem a função também que é normal, e também tem a função com eco, que eu não sei para que eu vou usar isso, mas é uma função a mais. Tá funcionando, eu só preciso devolver o outro para poder ter meus R$30 de volta e abater no valor desse daqui, né, pelo menos. Nos vídeos eu sempre acabo mostrando a minha rotina matinal, porque é o horário das minhas aulas, eu estudo pela manhã, e sempre que eu posto, algumas pessoas me perguntam qual é o meu ritual, né, qual é a minha rotina noturna. E nesse vídeo eu mostrei um pouquinho pra vocês o que eu faço, que é basicamente o que eu faço pela manhã. Tomar banho, organizar o meu quarto, fazer um skincare, um café. E só isso mesmo. Sempre que eu tô cozinhando ou eu tô limpando a casa, eu coloco a novela pra assistir, ou episódio de uma série, de um desenho, porque eu amo também desenho, animação, essas coisas. E acaba sendo meu momento de descanso, um momento aconchegante. Disseram que estava esfriando. Eu não disse isso. O médico queria a recuperação dela. Não deixe isso passar. Aqui já era quinta-feira, a minha aula começa às 8h50, mas eu sempre acordo às 5 para ter tempo de fazer as minhas coisas com mais calma. Ainda mais nos dias que eu tô gravando, porque exige mais dedicação, procurar ângulo, essas coisas. E aí assim que eu levantei, eu fui fazer a minha rotina matinal, fazer o meu café, tudo com calma. Depois ainda deu tempo de estudar um pouquinho antes de ir para a aula.
que eu já tinha terminado de me arrumar, e aí eu parei não para estudar, mas para anotar as dúvidas que eu tinha tido enquanto eu estava lendo o texto ontem, e também aproveitei para anotar as perguntas que o professor tinha colocado no Ava, que é a plataforma da faculdade. Então essas perguntas eu ia ter que responder depois da aula, então eu anoto porque aí durante a aula eu presto atenção mais nessas coisas, sabe? Já sei no que eu tenho que focar enquanto ele estiver falando. E aí foi basicamente isso, assim que eu terminei eu fui direto para a faculdade. Eu cheguei 2 horas, agora são 4 horas. Eu queria já ter ido pra academia, mas eu não consegui porque eu marquei com o pessoal uma empresa de reciclagem pra vir buscar minha geladeira velha. Eu comprei uma nova geladeira porque a minha ficou ruim e tava aqui a velha na minha sala e eu não sabia como descartar, porque não é só jogar no lixo comum, né? Precisa descartar da forma correta. E aí eu procurei uma empresa, eles cobram pra vir na sua casa, buscar e tudo mais, mas é a certeza de que você tá fazendo a coisa correta, né? Tá descartando da forma correta. É uma empresa de reciclagem, mas enfim, eu não sei como é o processo, mas eles pegam e levam e resolvem. Eu queria ir pra academia agora, mas eu não vou porque eu também tô esperando a carona do meu padrinho pra poder ir no mercado fazer compras porque eu tô na xepa. Na verdade, aqui em casa funciona constantemente nesse sistema de Big Brother. Uma semana eu tô na xepa e outra semana eu tô no VIP, porque eu nunca faço compras em quantidade. Eu sempre compro poucas coisas, porque para não acabar desperdiçando, não acabar perdendo. Porque tem dias, semanas que eu cozinho muito, faço marmitas, mas tem semanas que eu só como ovos, como eu mostrei pra vocês esses dias aí, as minhas receitas é só ovos, aí eu acabo almoçando na faculdade e às vezes até janto na faculdade também. Tem o RU, né, que é o restaurante universitário. Eu sou bolsista da faculdade, então eu não pago nada pra poder almoçar e jantar lá. E aí isso é um quebra-galho pra mim, tanto no sentido financeiro, como também no sentido de tempo, né? Quando eu vou fazer marmitas, eu tiro umas 3 horas do meu domingo pra fazer marmitas pra semana toda, né? E aí o RU acaba sendo um quebra-galho pra mim, principalmente porque eu não pago, né? Então, enquanto meu padrinho não chega, eu vou adiantar, vou estudar alguma coisa. Fiz um café aqui, vou aproveitar, vou ir lendo o texto, depois eu vou no mercado. Se quando eu voltar eu tiver com forças, eu vou malhar, se não, eu vou só estudar mesmo e vou mostrando pra vocês. Queria aproveitar para dividir com vocês algo bem legal que aconteceu hoje. No mês de setembro, eu e uma amiga, a gente fez uma série de palestras sobre Setembro Amarelo, mas a gente não só falou sobre valorização da vida, suicídio, a gente falou também sobre hábitos que são importantes para a saúde mental, falamos sobre depressão, ansiedade, essas coisas. E aí hoje, minha amiga, ela entrou em contato comigo, me falou que a gente recebeu um convite para estar fazendo uma palestra agora no Outubro Rosa, para falar com mulheres, né? O público é mulheres. E aí eu fiquei muito feliz, porque é a primeira vez que a gente vai estar fazendo algo assim. No Setembro Amarelo foi algo que a gente fez com o público da igreja mesmo, um público que já conhece a gente, e foi grandioso, foi incrível, mas agora a gente vai estar fazendo com um outro público. Considero como um primeiro evento, digamos assim, né, como estudante de psicologia. E aí eu quero gravar tudo também para mostrar para vocês e deixar registrado aqui. Eu assisto meus primeiros vídeos e vejo a minha evolução, assim, vejo momentos especiais que eu gravei e que tá aqui para eu acessar também o momento que eu quiser, sabe? E o feedback de vocês também. Enfim, tem sido muito especial.
Oi, gente. Eu cheguei do mercado e tava me sentindo muito cansada. Meu pé tava doendo muito e eu demorei mais do que o previsto lá. E acabei decidindo não ir pra academia pra não voltar muito tarde também. Enfim, vou começar a estudar para indivíduo e sociedade. E o assunto do texto da aula de amanhã é sobre Weber e o capitalismo. Esse texto aqui. Acho que ele tem umas 30 páginas. E também tem uns 3 vídeos na plataforma, né, no AVA, que é a plataforma da faculdade. Cada um tem 30 minutos. Então eu vou começar a estudar e provavelmente vou precisar acordar amanhã um pouquinho mais cedo do que o normal para poder terminar de fazer as coisas da aula, né? Porque não vai dar tempo de fazer tudo hoje. Mas é isso, vamos lá. Sobre direito, história e economia. Estava lendo o texto, fiz uma pausa agora. Na verdade, eu acho que eu já vou dormir e amanhã eu finalizo ele. Mas eu fui olhar as questões que tem para responder sobre esse texto. Basicamente, a dinâmica da maioria das disciplinas desse semestre tem sido essa. A gente tem 2, 3 textos para ler. E depois que a gente faz a leitura, a gente tem que responder algumas questões, postar no Moodle, que é a plataforma da universidade. E aí vale nota, enfim, e auxilia também a gente fixar o conteúdo do texto, né, do autor que a gente está estudando. Esse semestre tem sido bem difícil, momento desabafo, porque eu tô pegando Psicologia Social 1, Psicologia Social 2, Indivíduo e Sociedade, que vai incentivar a gente a ser mais crítico, né? Criticar os sistemas que existem, as estruturas que existem na sociedade, preconceito, racismo, discriminação, intolerância e diversas outras coisas. E a maioria dessas disciplinas critica muito a religião e uma religião específica, que é o cristianismo. E como eu já comentei aqui em alguns vídeos, eu sou cristã. Na maioria das vezes as críticas são um pouquinho não, é muito desrespeitoso. Então, dói muito, né, estar ali naquele ambiente. Não que a gente não entenda as críticas, o porquê das críticas, porque existe todo um processo de violência aí cometido pela igreja, né, e pelos cristãos. Então, é um processo histórico e que é necessário estudar, criticar, porque os resquícios, as consequências estão aí até hoje. E também até hoje a gente vê essas atrocidades sendo cometidas por pessoas que se dizem cristãs. Então, é necessário criticar, só que eu acho que só que eu acho não, na maioria das vezes é de forma muito desrespeitosa e intolerante mesmo. Me senti mal nesse momento porque me senti uma pessoa alienada por ser cristã, pela forma que foi colocado a discussão em sala, sabe? Tem sido bem chatinho, mas a gente segue, né? Novamente, mais uma vez, não quero ser interpretada mal, sei que é necessário fazer essas críticas dentro da universidade, principalmente. A gente vê muitas coisas que a gente precisa se questionar, né? E mudar. Ainda estamos em um país laico, né? Enfim, e às vezes isso não é respeitado. Mas é isso, eu vou parar de estudar agora, vou dormir e amanhã de manhã eu acordo mais cedo do que de costume para poder finalizar as coisas, porque eu percebi que eu já não estou assimilando direito o conteúdo, então não adianta ficar aqui insistindo, tentando estudar, tentando entender, porque não vai rolar. Nos vemos amanhã, que no caso para vocês é daqui a alguns segundos.
forma que você vai. Você não pode priorizar também só o ganho econômico. Eu cheguei agora há pouco da faculdade. Hoje foi comida baiana no RU, que é o restaurante universitário. E aí, por isso, eu acabei demorando mais, porque tava muito cheio, enfim. E aí, eu acabei chegando um pouquinho tarde em casa. Aí, agora, de tarde, eu vou precisar sentar e organizar a minha semana. Geralmente, eu faço isso no domingo, mas eu vou fazer isso hoje, porque eu tenho muitas coisas para fazer essa semana. E eu vou precisar aproveitar o final de semana para já agilizar o máximo de coisas possíveis. Eu tenho um seminário quinta-feira, eu tenho essa palestra que eu comentei com vocês, que é quarta-feira, e eu quero organizar tudo direitinho, quero fazer tudo o mais bonitinho, né, o melhor possível. Então, para isso eu vou precisar me organizar e também tenho várias atividades do projeto de extensão, que já era para eu ter entregado e eu não entreguei ainda. Tem também as mesas do congresso, e aí eu tô, se eu não me engano, em 3 mesas, ou seja, 3 apresentações. E eu queria adiantar um monte de coisa. Tive que fazer uma pausa porque o fone descarregou. Vou começar a estudar agora e se der tempo eu vou pra academia. E eu queria aproveitar para indicar esse site para vocês. Na verdade, eu acredito que é um site bem conhecido, a maioria dos estudantes conhecem, mas caso você ainda não conheça, esse site é muito bom. Desde que eu descobri ele, eu utilizo ele muito. Ele serve para você juntar PDF, dividir, comprimir, converter, né? Enfim, e eu utilizo muito essa função, que é dividir o PDF. Porque geralmente os professores mandam os textos enormes, tipo o livro, né? E aí você tem que imprimir, como foi o caso desse texto aqui, que o professor mandou o livro e eu precisei imprimir só 2 capítulos, que era o assunto da aula de hoje. Então, eu fui, coloquei o arquivo aqui por completo, dividi, fiz tudo bonitinho. Mas caso você ainda não conheça e quiser dar uma olhadinha, eu acho muito bom. Eu acho que seria um pouco mais descritivo. Eu acredito que esse vlog já deve estar enorme, então eu vou aproveitar para me despedir de você. Quero muito te agradecer por ter me assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e também deixar nos comentários um feedback sobre esse vídeo. Um beijo e até o próximo.